Queridos, então a gente vai começar a nossa ministração e estamos bem de parabéns. A gente está com só 10 minutos do horário que a gente ia começar, né? Então 10 minutos ainda está dentro do tempo de tolerância. Vamos lembrar um pouquinho que a gente falou no encontro passado, né? Eu não sei se deram para reassistir os vídeos que estavam lá e tal. Então a gente falou, a gente está dentro de um tema geral, onde nós estamos falando sobre domínio e autodomínio e todos os assuntos relacionados a isso. Então nós estamos falando sobre. Vocês estão me ouvindo bem de boa, né? Porque como a gente está mais perto dessa coisa boa, dessa natureza toda, então por causa do vento, se eu tiver que falar um pouco mais alto, vocês avisam, tá? Mas a gente entende que domínio tem a ver com sacerdócio, governo, tem a ver com liderança, tem a ver com autoridade. Então, nós estamos falando sobre diferentes assuntos que vão levar você a ter um entendimento de domínio e autodomínio de maneira mais correta e também aquilo que está te impedindo de exercer, né, de ter o governo correto da sua vida, né? O que está impedindo você, nós estamos falando. Aí no primeiro encontro a gente falou sobre a autoestima, falamos que é uma visão incorreta de você, ou seja, quando você não se enxerga dentro do padrão de Deus, você começa a ter problema de autodomínio e automaticamente autodomínio vai levar você também a não conseguir ter um controle sobre a sua vida. E aí, no encontro passado, nós falamos sobre coisas que podem impedir você de ter uma autoestima correta. Então, a gente falou também sobre autoridade inata e concedida. A autoridade inata é aquela, tipo assim, que já você não votou nela, né? São as pessoas que te criaram. E a concedida é o pessoal do voto, é a pessoa que você abre o coração e permita que ele influencie você. Nós falamos sobre conversão, que é a única maneira de você começar a mudar a sua forma de, de, de se ver. Porque, como nós dizemos, como eu falei para vocês no encontro passado, não é uma questão de mudar apenas a sua forma de pensar. O que vai determinar que você caminhe na nova vida é você mudar também a sua forma de sentir. E a forma de sentir é a conversão, porque a conversão verdadeira, ou corrigindo, a conversão completa é a do coração. Então, se você mudar os seus argumentos, mas não conseguir mudar os seus sentimentos, automaticamente você vai voltar a se comportar daquela forma que você não gostaria. E aí, se você é do tipo que foge, você vai fugir a cada oportunidade que você tiver ou a cada situação de pressão que você se deparar. E se você é do tipo que luta, né, e geralmente luta, você vai atacar alguém, vai culpar alguém e vai ter todas aquelas coisas. E aí, na segunda ministração, nós falamos sobre 7 pontos que impedem e vão atrapalhar a sua conversão. Porque, como eu expliquei para vocês, arrependimento e conversão não é um evento único, ele ocorre cada vez que você identifica um padrão de comportamento iníquo na sua vida. Então, você está caminhando muito bem, certo? Por isso que é dito lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais forte até se tornar dia perfeito. Por quê? Porque a sua progressão na justiça é assim. Você começa com um nível de santificação e vai avançando até você se tornar completamente santo. Então, a conversão e o arrependimento, ele tem essa pegada de ser uma progressão. Você entrou, primeira vez que você entrou no reino, automaticamente você bebia, você parou de beber, se você mentia, você parou de fumar, mas aí você chega um momento da sua caminhada e você identifica que você é irritadiço, você chega, trata isso também, avança e assim vai. Então, como a conversão é um processo contínuo até que você se torne um dia perfeito, até que seu caminho se torne um dia perfeito, você deveria eu dei os 7 passos que impedem a sua conversão dentro disso. Hoje o que eu vou falar com você, e a gente falou também semana passada sobre a questão de maus tesouros, certo? Então nós falamos que o problema nunca é o coração, é sempre o que tem dentro do coração. E você pode ter bons tesouros, como você pode ter maus tesouros. E aí dentro desse negócio de maus tesouros,
Hoje eu quero conversar com vocês nessa primeira ministração sobre medo. Eu sei que medo é um assunto meio tarimbado já, que eu devo ter não sei quantas ministrações em áudio a respeito de medo que tem ali no canal Azeite e Vinho, e fora as que eu já mandei no antigo arquivo do Google Drive. Então tem bastante assunto sobre medo. Vai ter ainda mais vídeos a respeito de medo, mas então eu vou, com a ministração de hoje, complementar, né? Lembrar algumas coisas que eu já falei nas últimas vezes, mas também complementar algumas coisas a respeito de medo, porque como eu disse, não sei quando, eu falei que tem alguns assuntos que a gente ia voltar para que vocês tivessem uma atualização. Porque o que acontece? A justiça, quando a gente está ensinando, a gente sempre dá uma semente, a gente não tem como jogar a árvore toda para a pessoa. Então, isso significa que as informações, elas são sempre porcionadas. Então, você entendeu esse gominho? Tá, então agora a gente vai avançar, eu vou te dar um segundo gominho sobre esse assunto, até que você tenha um entendimento completo. E é isso que eu vou fazer hoje sobre a questão do medo. Eu quero que vocês abram comigo Apocalipse 21, versículo 8. É o quê? Apocalipse 21, versículo 8. Esse é o primeiro texto que a gente vai ler no dia de hoje, agora nessa manhã aqui. Eu coloquei um título, né? O medo, o pior de todos os maus tesouros. Na versão que eu estou lendo nesse momento é a Nova Versão Internacional, mas você pode ler aí a versão que você quiser, tá? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Geralmente, a gente sempre tem uma visão de que quem vai ser retirado do reino lá no período final é o pessoal que assassinou, mas aqui diz que os covardes, e talvez na tradução que você está lendo, vai ter a palavra tímido ou também terá a palavra medroso, que é a mesma coisa. Eu quero dizer que há uma diferença entre ser introspectivo ou introvertido e tímido. Infelizmente, hoje, as pessoas acabam entendendo que uma pessoa tímida e uma pessoa introvertida é a mesma coisa. Uma personalidade introvertida, geralmente, é uma pessoa que gosta mais de ouvir do que de falar. Isso não significa que ela é covarde. Ela só gosta de, primeiro, situar-se no ambiente, prestar atenção nos comportamentos das pessoas antes que ela se apresente. Esse é o comportamento do introvertido. Ele gosta de observar primeiro antes de se apresentar, antes de se fazer conhecido. Isso não significa que ele não fala o que tem que falar, que ele não toma as decisões que ele tem que tomar, não tem nada a ver. Infelizmente, foi que as pessoas começaram a confundir timidez com ser introspectivo. Nada a ver. Timidez tem a ver, tanto que a palavra tímido significa aquele que tem medo. Então tem a ver uma pessoa que vive num constante estado de ansiedade, temor, terror e preocupação. Isso é ser tímido. Introspectivo é uma pessoa que antes de falar, ela prefere prestar atenção. Ela não é um papagaio, ela é uma coruja. Então ela gosta de ficar mirando ou analisando e solta. Diferente da natureza extrovertida. O extrovertido, ele primeiro quer que você o conheça para depois ele te conhecer, vamos botar assim. O extrovertido, ele já chega falando e ele já chega, todo mundo já é o amigo de infância dele, certo? Eu digo que uma pessoa equilibrada, ela vai saber dosar esses dois aspectos. Quando precisar, eu digo assim, seja igual a lua. Quando for lua nova, beleza, se esconda, fica quietinho, que ninguém te vê. Mas o dia que você for obrigado a ser uma lua cheia, seja uma lua cheia onde todo mundo possa te notar. Analise de acordo com a situação. Se é uma situação onde dá para ficar quietinho, fique quietinho.
Se é uma situação que dá para você, que você é obrigado a se apresentar, então se apresente. Mas existem essas duas naturezas, as pessoas mais extrovertidas e as pessoas introvertidas. Mas nunca foi que um introvertido é um covarde. Assim como não acredite que todo extrovertido é o corajoso. Não é. O fato da pessoa ser o brincalhão do grupo, ser o falador do grupo, ser aquele que não leva desaforo para casa, né, que fala mesmo, não significa que essa pessoa não tem as fobias dela, não tem os medos dela. Mas por que João, em Apocalipse, colocou o covarde como o primeiro? E eu quero que você entenda que na cultura asiática existe muito um negócio do primeiro. Então, você sabe quem é o dono da casa, se o nome daquela pessoa, isso é na cultura asiática, do Oriente Médio ali, se o nome do fulano é citado primeiro, então com certeza ele vai ser o dono, ele vai ser o líder, ou ele vai ser o destaque sobre algo. E isso eu quero que vocês entendam, porque como as escrituras foram escritas por asiáticos, certo? Pessoas do Oriente Médio, é importante que você entenda a cultura deles para entender um pouco a forma como eles escreveram as escrituras. Então, quando coloca aqui o covarde como primeiro, não significa que ser covarde é pior do que ser um assassino. Não. O que significa é que a covardia pode conduzir a todos os outros comportamentos. Então, uma pessoa covarde, ela pode se tornar incrédula. Uma pessoa covarde, ela pode se tornar depravada. Quantas pessoas, adolescentes que eu conheço, que por causa de pressão dos amigos começaram a usar drogas, começaram a ter o primeiro relação sexual muito cedo, porque ficaram com medo dos amigos taxarem ele como bichinha, como fresco, como aquilo outro. Então, a covardia, ela é o pior de todos os maus tesouros, o medo, porque ele vai abrir portas para outros comportamentos que você não gostaria de ter. Eu conheço pessoas que eram uma coisa e depois que se intimidaram, se deixaram ficar com medo, se transformaram numa pessoa completamente diferente. E hoje elas não se reconhecem mais. Você percebe, cara, que quando você vê essas histórias de estelionato, né, crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro e corrupção, e aí você vai pegando os peixes pequenos, a maioria dos peixes pequenos, que não são os chefes da organização, são pessoas que cederam à pressão do outro por causa do medo. Ah, não, mas fulano me ameaçou disso, fulano não sei o que aquilo, e daqui a pouco essa pessoa matou alguém, essa pessoa se tornou um corruptor, né? Porque depravado não está só ligado à questão sexual, você pode entender depravado também como um comportamento corrompido em qualquer área. Então, o medo, ele tem esse destaque em Apocalipse porque ele pode te conduzir a todos os outros comportamentos que estão relacionados aqui. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, hoje eu vou falar sobre o medo também. Você vai encontrar essas expressões tanto nas escrituras quanto no dia a dia. Ele também pode ser interpretado como pavor, terror, preocupação, ansiedade, pânico, receio, aflição ou vergonha. Ai, fulano, vai lá fazer isso. Não, eu tô envergonhado. Não, você tá com medo. Só que na sua cabeça, essa sua vergonha, você pensa que é vergonha, mas na realidade você está com medo. Então por isso que eu botei a palavra vergonha aqui, porque muitas vezes você vai achar que você está envergonhado, quando na realidade você está, de fato, com medo de fazer aquilo. Sobre o medo, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o medo é um padrão de comportamento adquirido. E o que isso significa? Você não nasce com medo, você aprende a ter medo. Vamos ler 2 textos aqui. O primeiro é Salmo 18, versículo 4. Três textos, para ser exato. Agora que eu peguei aqui. Salmos o quê? Salmos 18, versículo 4.
O medo é um padrão de comportamento adquirido. Laços de morte me cercaram, Salmos 18, né? E torrentes de impiedade me impuseram terror. Se me impuseram, não significa que eu nasci com isso. Significa que eu aprendi a ter. Algo me foi imposto. E uma coisa que a gente vai explicar, que eu vou explicar para vocês mais abaixo, o medo é a principal estratégia de Satanás para escravizar as pessoas num padrão de iniquidade. A principal. Tanto que você, desde pequeno, é estimulado a ter medo. Você percebe uma criança, né? Esses dias eu percebi isso com um dos netos. Quando ele era mais novo, eu jogava ele pra cima de boa, ele ia. Agora, ele tá um pouco mais velho, eu jogo ele pra cima e já se segura todo. Por quê? Se ele tivesse medo, ele teria medo desde sempre. Porque o medo não é uma coisa que nasce, o medo é um comportamento adquirido. E é os pais que ensinam os filhos a ter medo. Então, o filho, em vez de você ensinar o seu filho a ter um senso de noção, ele tem que ser sensato. Você tem que ensinar o seu filho não a ter medo, você tem que ensinar o seu filho a ser sensato, a perceber que determinadas coisas não vai dar pé, não vai rolar. Mas não, o que geralmente os pais educam o filho? A ter medo. E aí, aquela criança que, se bobear, pegava um sapo na mão com 6 meses de idade, com 2 anos, ele vê um cachorro e já começa a ficar assim. Por quê? Porque o pai, sai de perto do cachorro! Sai! Já começa assim. Tu já começa gritando, esperneando, e a criança, se ela tá assim, apavorada desse jeito, então com certeza não dá pra ficar assim. Você vai ensinando o seu filho a ter medo, porque medo ninguém nasce com ele. Medo é um comportamento adquirido, ensinado, infelizmente, pelos pais. Os pais ensinam os filhos a serem covardes. E aí, quando você não ensina a sensatez pro seu filho, do tipo, você quer ir para aí? Mas você tá vendo isso e aquilo? Você já calculou esse negócio? Se você mexer nisso... Você sabe se esse cachorro morde? Não sei. E se ele te morder, tu vai gostar da mordida? Não, então, primeiro analisa o cachorro. Tipo assim, a Mirra, até hoje, ela é aficionada por animais. A minha filha não pode ver um bicho. Até hoje, não pode ver um bicho. Então, pensa numa guria viciada em animal. Não podia ver que já queria abraçar, que já queria pegar, que já queria levar para casa, que já queria montar em cima. Então, tipo assim, e podia ser, não precisava ser os dela, podia ser o dos outros também, porque ela tratava todos os bichos da rua como se fossem dela. Então, tipo, um dia essa criatura resolveu querer montar num bicho. A gente não tinha cachorro muito grande, agora que tem uma desse tamanho aqui. Mas na cabeça dela, de 3 anos de idade, ela olhava para aquele bicho ali, olhou o tamanho dela, dá para montar. Mas era um bicho da rua, mas ela tava doida para montar no bicho e ela começou a correr atrás do cachorro para montar nele. Então, tipo assim, aí eu cheguei, solta aí, guria, você não sabe se esse cachorro... Não, ele é mansinho, eu já conversei com ele. Então, tipo assim, eu nunca botei medo de bicho com ela, mas eu queria mostrar para ela para ter uma certa sensatez. Lógico que algumas coisas você tem que deixar o seu filho ser sensato, ele tem que entender que o limite das coisas, tudo tem limite, isso é verdade, certo? Tudo tem limite, isso é verdade mesmo. Mas o medo, ele vai ser um comportamento adquirido. Eu lembro que foi na casa... Foi na sua casa, filha, que a gente estava conversando com a Renata e a Renata estava falando que ela estimula o filho dela a ter medo, que medo é uma coisa saudável. Foi isso, né, Adelia, né? Então, tipo, você já ensina o seu filho que medo é uma coisa boa, que medo é uma coisa saudável, e aí ele cresce inseguro. E a insegurança, querido, ela mexe com a tua cabeça de um jeito, porque daqui a pouco a insegurança parece um câncer. Nasceu aqui, daqui a pouco tomou conta do corpo todo. Aí você era inseguro com bicho, daqui a pouco você é inseguro para falar, você é inseguro para defender suas ideias, você é inseguro para um monte de outras coisas. Começou só com não toca no cachorro. E daqui a pouco se espalhou como um câncer sobre tudo. O outro texto, eu vou ler só 2 mesmo. 2 Timóteo 1:7, só para reforçar essa ideia que medo é um comportamento adquirido. 2 Timóteo 1:7. Você pro lado, eu tô cuidando da sonda ali. Eu vou continuar aqui? Tá. Zé, tá pegando ela? Tá. 2 Timóteo 1:7 diz assim:
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, não está no pacote ou original de você ter medo. Você ser sensato, saber que determinadas coisas são de fato perigosas, certo? Tipo assim, querido, você tem asa? Não, então precipício não é a tua asa. Eu tenho asa, você ainda vai ter que treinar. Também achei graça disso. Aí você tem, tipo assim, você tem asa, você ainda vai ter que fortalecer a sua asa. Quando você aprende a ter medo, se acostuma a ter medo, você se torna uma pessoa fácil de ser controlada. Fácil de ser controlada. Uma coisa, querido, é ser governado. E governo é o que a gente vai falar sobre autoridade no segundo enquete. Outra coisa é ser escravizado. O segundo problema que o medo traz é que o medo é a estratégia satânica mais eficaz de controle e escravidão sobre as pessoas. Abram comigo Hebreus 12, 2, 14 e 15. O medo é a estratégia de Satanás mais eficaz que traz controle e escravidão sobre as pessoas. Enquanto vocês vão abrindo, vamos falar da pandemia. Hebreus 12. Hebreus 2, do 14 ao 15. Vamos falar da pandemia. O quanto a questão da pandemia gerou terror e pânico nas pessoas. Hebreus 2, 14 e 15. E aí eu quero ler para vocês assim. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o domínio sobre a morte, isto é, tinha, né? Não tem mais, o diabo, e libertasse, presta atenção nessa parte, aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por causa do medo da morte. Morte não tem a ver apenas quando o seu corpo para de respirar. Ter medo da morte é ter medo de fracassar, que o fracasso é um tipo de morte, ter medo do término, ter medo do fim de alguma coisa, ter medo da derrota, ter medo da ruína, ter medo da escassez. Tudo isso é um tipo de morte. Ter medo de miséria, tudo isso é um tipo de morte. Então, Satanás conseguiu escravizar as pessoas por causa do medo, da ruína, da miséria, da escassez. Durante quanto tempo? Toda a vida. Toda a vida. Então, você é doutrinado do início da sua vida até o final da sua existência terrena, a tratar o medo como uma característica da sua personalidade, como uma coisa saudável, como uma coisa que vai te proteger, quando na realidade o objetivo pelo qual Satanás coloca medo no seu coração e ensina você a ter medo, para ensinar os seus filhos a também terem medo, é só para escravizar você durante toda a sua vida. Muitas vezes você não consegue caminhar na fé que você deveria caminhar por causa que você está com medo. E você se acostumou tanto a ter medo que ele é muito importante. Satanás doutrina tudo para que você tenha medo, para que você coloque sempre o medo como o tesouro mais importante. Você desiste de fazer coisas por causa do medo. Você abre mão de oportunidades por causa do medo. Você participa do pecado e do erro dos outros por causa do medo. Não, se eu chamar a atenção do fulano vai ficar bravo comigo. Você se torna cúmplice do erro de outras pessoas por causa do medo. Medo, 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 medo. O microfone caiu. Caiu o fone? Oxe. O medo, ele só serve para escravizar.
para paralisar e para condicionar você a traçar, a viver no caminho que Satanás quer que você ande. O medo nunca foi benéfico. Nunca há na justiça o objetivo, tanto que eu falo que para ser justo, sionita, tu tem que ser raçudo. Tu tem que ser ousado. Tu tem que aprender a ter coragem. Isso é uma das coisas, uma das primeiras coisas que a gente começa a tratar num sionita regenerado, é o efeito da intimidação. Essa é uma das coisas que eu acho que eu já estou uns 3, 4 anos tratando. E eu vou tratar até acabar. Porque não tem como você viver na justiça amedrontado. É complicado. Você abre portas, sabe? Você cede. Cede coisas que você não sabe, você cede terreno. Você perde casamentos por causa do medo. Você perde negócios por causa do medo. Você perde um monte de coisa por causa do medo. A única pessoa que obtém vantagem no medo é Satanás. O medo, enquanto você tratar ele como o mais importante de todos os tesouros, você sempre será escravizado. Você jamais será livre. Sempre será escravizado e acabou. Você vai deixar pessoas morrerem. Quantas vezes a gente vê em filmes que o cara deixou a família toda morrer, ou o amigo morreu porque ele ficou com medo, então ele se escapou, fugiu e deixou não sei quem desguarnecido. Por causa disso, a terceira coisa que eu quero falar com vocês a respeito do medo também é que o medo é um corruptor de caráter. O medo, ele vai corromper o seu caráter a tal ponto que você não se reconheça mais. E eu quero que a gente leia João 9, 19 ao 23. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais, presta atenção, disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Então Jesus curou um cara que desde que nasceu era cego. E ele era um mendigo. Tem alguma, acho que em Marcos você vai ver que o rapaz aqui é João, que ele era mendigo, em outras passagens você vai ver que era cego, mas era a mesma pessoa, certo? Então, esse rapaz era cego, não tinha como trabalhar, então mendigava pedindo dinheiro, esmolas na rua. Jesus passou por ele e o curou. Os judeus ficaram todos alvoroçados. Como assim? Aí primeiro começaram a dizer que não. Ele fingia que era cego, então não, eu conheço esse rapaz, é cego, vamos chamar os pais dele. Jesus naquela época, ele já era persona não grata, então significa assim, ó, se você disser que Jesus é o Cristo, se você disser que caminha, então você não pode mais frequentar essa igreja, porque a sinagoga era a igreja da época, certo? Você não pode mais frequentar essa igreja. E, tecnicamente, exatamente como acontece hoje, as pessoas não conseguem viver um relacionamento com Deus fora do templo, então é muito complicado ter essa visão. Pá, meu Deus do céu, eu vou deixar, o pessoal tá me expulsando da igreja, como vai ser minha relação com Deus agora? Os pais começaram a ficar com medo, porque se eu confessar que Jesus é o Cristo, ou se eu citar a palavra Jesus, os judeus vão ficar revoltados comigo. Então, o que os pais fizeram? Jogaram toda a bomba nas costas do filho. Deixa que o filho responda. Não, idade ele tem, deixa que ele se vira. A gente vai ficar neutro. Porque eu quero dizer para você, por isso que lá em Apocalipse diz que uma pessoa morna, ela é tão problemática quanto uma pessoa fria. Porque o morno é aquela pessoa que ele nem vai defender 100% uma ideia, como ele não vai nem dizer e nem desdizer, sabe aquele negócio? Ele não vai nem dizer
e nem desdizer. E os pais aí fizeram isso. Não, a gente não vai mentir 100% dizendo que é coisa. A gente sabe que foi Jesus que curou, mas a gente não quer ter esse problema de estarmos relacionados a Jesus. Então a gente vai desproteger o nosso filho e vai deixar que ele assuma toda essa responsabilidade sozinho. O medo é um corruptor de caráter. O cara podia chegar, não, querido, quem tem problema com Jesus são vocês. Nós não temos, ele curou o nosso filho e acabou. Nosso filho era cego, nosso filho era isso. Não, idade ele tem, já sabe falar, deixa que ele se vira. E tipo, se os judeus, os pastores, os líderes da época quisessem expulsar o filho, eles não iam fazer nada. Se quisessem machucar o filho, eles não iam fazer nada, porque nem assumir quem curou o filho, eles queriam assumir, já quiseram deixar tudo nas costas do filho, para o filho resolver essa bronca sozinho, enfrentar sozinho. Então, querido, quando você está com medo, você vai ter um caráter corrompido, que é o depravado que a gente leu lá no segunda parte de Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os depravados, o medo vai corromper o seu caráter. Você vai falhar com a sua família por causa do medo. Você vai sacanear seus colegas de trabalho por causa do medo. Você vai mentir, ou senão você não vai mentir, você vai, sabe, ter uma linguagem neutra. Você nem vai mentir, como você também não vai dizer toda a verdade. Você vai ter um comportamento de ficar em cima do muro. Eu nem vou dizer tudo que eles têm que saber, nem vou dizer a metade. É lógico, querido, que eu sei que em determinadas situações é correto, é justo que você fale uma parte da situação. Mas isso por causa do contexto e nunca por causa de medo. Ficou claro? Você não vai, tem certas situações que você não vai abrir o jogo 100% com a pessoa, porque não é o momento, ela não tem maturidade para aquilo. E tem algumas coisas que ficaria muito melhor se ela obtesse revelação sobre isso. Mas é dentro desses três contextos, e não porque você está apavoradinho com as consequências de falar a verdade com a pessoa. Então, o medo, ele vai escravizar você, ele é um comportamento adquirido que também vai corromper o seu caráter. A quarta coisa que eu quero que você entenda sobre o medo é que ele não apenas vai corromper o seu caráter, mas ele também vai corromper a sua vida, o seu propósito, o seu legado. Quero que você leia comigo 1 Samuel 14:24. 1 Samuel 14:24, agora que eu estava indo na Nova Veio, nessa parte eu vou ler a linguagem de hoje, a tradução. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Saul era um homem de Deus. A maioria de vocês não tem essa visão de Saul, mas o cara, ele era um homem de Deus. Ele foi escolhido por Deus para governar sobre a nação de Israel. Saul, ele não usurpou um lugar errado, ele não estava no lugar errado, ele não estava vivendo uma vida errada, uma função errada. Não, ele estava exatamente no lugar que Deus estabeleceu que ele ocupasse. Mas existe um problema quando o líder quer mais agradar os seus liderados do que agradar o seu superior. E aqui diz, teve uma ordem que foi dada para Saul que ele deveria eliminar a raça dos amalequitas. Porque os amalequitas já tinham passado da medida de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia tem dois significados. Primeiro, a compaixão de Deus pelas suas dificuldades. Isso é misericórdia. E o segundo significado de misericórdia que nós chamamos na justiça é a medida de tolerância de Deus, aonde Deus espera que você se arrependa sem que ele tenha que te chinelar por isso. Então, geralmente, as pessoas não entendem que raramente ocorre de você ser punido imediatamente quando você erra. Geralmente tem um tempo da misericórdia, aonde Deus espera que você, com uma repreensão simples, você sempre será repreendido, mas nem sempre você será punido. Que num tempo de repreensão simples, espera que você se arrependa sem que precisa vir uma marretada ou uma chinelada, ou você venha ter perda
certo? Alguma coisa na sua vida, sem que aconteça de ter algum tipo de prejuízo para você. Isso também é o tempo de misericórdia. E os amalequitas já tinham estourado a taça da misericórdia deles, então eles deveriam ser completamente eliminados, porque em todo o tempo que foi dado, e olha que Deus dá um tempo longo, em algumas situações basta uns séculos de tempo de misericórdia, esse povo não se arrependia dos seus maus caminhos. Então foi dito para Saul que ele deveria eliminar todos os amalequitas, mas não deixar sobrar ninguém. Saul e também considerar amaldiçoado tudo o que pertencesse aos amalequitas. Saul não fez isso. Saul poupou algumas pessoas, tanto que séculos depois, o povo de Israel, na época de Esther, teve problema com o amalequita, que era Ramã. Ele era filho, descendente de um filho do rei Agag, que não foi a mulher, o rei Agag foi morto, a esposa não. E deu problemas depois para o povo de Israel, quase um milênio depois, porque Saul não obedeceu a ordem de eliminar todos os amalequitas. E além disso, de não ter matado todo mundo, só ter matado alguns, Saul ainda recolhe, o povo teve essa brilhante ideia de recolher alguns bois, algumas ovelhas e também alguma prata, alguma ouro, um despojo de guerra para dividir entre eles. E aí é nesse momento, quando Samuel confronta Saul, que Saul vem com essa história. Eu pequei, eu desobedeci às ordens do Senhor. E por que você fez isso, Saul? Porque eu fiquei com medo do povo. O povo Saul, todo mundo é assim, né? Tradição, cara. Tradição, quando a gente ganha uma batalha, a gente tem que ter os despojos, os espólios da guerra. Você não vai deixar a gente pegar, nossa, aqui a gente vai queimar todo esse ouro, jogar fora todo esse tecido aqui. Olha aqui, púrpura, que era uma coisa bem rara para fazer, porque ela tinha que pegar um insetinho para atingir naquela cor ali. Olha aqui, que tecido caro. Não, Saul, não. Eu quero o meu espólio de guerra. Aí, Saul, mas Deus mandou queimar tudo. Mas Deus entende, Deus conhece o meu coração. Esse papo aí eu conheço um monte já. Deus entende, Deus conhece o meu coração. E você vai lá e desobedece e acha que tá de boa. Aí ele quebrou. E ele disse, eu fiz isso porque eu fiquei com medo. Outro texto que eu quero ler também, pra gente concluir essa parte, é 1 Samuel 18, 12 e 15. Zay, não tá muito forte pra você aí, não? Não, tá de boa? Tá. 1 Samuel 18, 12 e 15. Porque o medo não vai levar você apenas a corromper o seu próprio propósito, ele também vai te conduzir a atrapalhar a vida dos outros. É isso que a gente vai ler agora também. 1 Samuel 18, 12 e 15 diz assim: Saul temia a Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000, e ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. E o que o medo fez? O fato de Saul ter medo de Davi, se você acompanhar o capítulo, o livro de 1 e 2 Samuel, você vai ver que em toda oportunidade que Saul tinha, Saul tentava matar Davi. Ele procurava matar Davi. Por quê? Porque o medo vai fazer você ter aqueles comportamentos de modo de fuga ou de luta. Ou você vai fugir da pessoa, ou você vai procurar destruí-la. Então havia um propósito na vida de Davi, que Saul, por causa do medo, também estava tentando corromper. O medo vai fazer com que você corrompa seu propósito. Às vezes você está no lugar certo, fazendo a função correta. Exatamente, você não está bancando o cobiçoso, você não está bancando o usurpador, você está vivendo a vida que você teria que levar. E você não vai vivê-la de maneira correta, porque o medo vai fazer você corromper as coisas, igual fez com Saul. Não era para ser o João que deveria ser o primeiro rei de Israel, sempre foi Saul. E Saul seria brilhante.
Se Saul não tivesse se deixado levar por eu vou querer agradar todo mundo, porque eu tenho medo de como as pessoas vão reagir a isso, eu acho que vocês nem iam se lembrar direito de Davi, porque ia ser igual a questão de Moisés com Josué. Josué foi um incrível líder, mas Moisés ele foi tão impactante na vida do povo que as pessoas esquecem que Josué foi um líder pra caramba também. Sabe? E o detalhe, Saul passou o resto do reinado dele sem a glória de Deus, sem a presença do Senhor, certo? Ele não teve o tempo, porque geralmente tinha determinado que de 40 em 40 anos trocaria a liderança, seria mais ou menos isso aí. Então Saul ficou 40 anos na liderança dele, mas ele não aumentou as fronteiras do povo, ele não fez nada, ele só foi abrindo portas para a idolatria, para a feitiçaria, para a necromancia e para uma série de outras coisas. Ao ponto que quando Davi se levantou, teve que começar a fazer uma limpeza moral, espiritual e física no povo. Ele não foi removido antes dos 40 anos. Saul reinou por 40 anos. Porque Davi não estava pronto para assumir o lugar dele ainda. Eu tentaria ficar de boa se Saul tivesse cumprido o ministério dele, ia ficar de boa, porque Davi era genro de Saul. Sabe aquele negócio que, tipo, se o fluxo seguisse normal, Davi ainda ia ser rei de qualquer jeito, porque ele era casado com a filha do cara. Ou seja, Saul nem precisava morrer para Davi assumir o trono, ele ia assumir de boa. Por quê? Porque todo mundo seguia a liderança do profeta, e o profeta já tinha dito que o substituto de Saul era Davi. Então, bastava Saul fechar o olhinho dele, que o genro, Davi, assumiria o trono perfeitamente. Ninguém estava no lugar de ninguém, sabe? Então, tipo, o medo ele vai corromper o seu propósito. Ele não vai só te desviar do seu caminho, ele pode fazer com que você viva o seu caminho de forma depravada e também atrapalha o propósito das outras pessoas. A quinta coisa que eu quero que vocês leiam e abram comigo Mateus 14, do 26 ao 31. É o que o medo é um desviador de atenção ou foco. O medo é um desviador de atenção ou foco. Mateus 14, 26, 31 diz assim: e os discípulos, ao verem, aqui está falando sobre Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E então você vê uma situação. Eles estavam em alto mar, porque Jesus, depois de ministrar os discípulos, ele falou: vocês vão andando na frente que eu quero ficar um tempo sozinho, depois eu sigo vocês. E aí, eu acho que ele ficou bastante tempo sozinho, os discípulos foram lá no barquinho, já estava bem no meio do mar, de repente, do nada, marinheiro experiente passa, viu? Meu Deus, só pode ser um fantasma? Isso não tem lógica. Começaram a gritar, fazer uns escândalos, deram uns pitizão, e aí, cara, não, sou eu, tá, se é tu mesmo, então manda eu ir com você, porque se tu não consegue fazer isso, eu também vou conseguir. E o Pedrão começou a andar pelas águas, bem de boa, desculpa. E o Pedrão começou a andar pelas águas, só que de repente, a atenção dele foi desviada na força do vento. E aí ele começou a submergir. E aí, né, Jesus pega ele lá e fala: tá, por que você duvidou? Você estava tão bem até agora. E o medo, ele faz isso. Quantas vezes você acorda naquela manhã, é hoje? E aí, de repente, ao longo
do dia ou ao longo da semana começa a bater um medão por alguma coisa, uma crise de ansiedade por outra coisa, uma preocupação por outra coisa, e você que estava tão focado, estava tão claro, as coisas estavam tão ok para você naquele dia, de repente você começa a se preocupar com uma coisa que de manhã... Ô, Ticão, vai pra lá. A se preocupar com uma coisa que de manhã você não estava nem aí. As pessoas são acostumadas tanto a ficar com medo que eu já vi situação onde a pessoa está preocupada por não estar preocupada. Né? Assim, será que eu deveria me preocupar com isso? É preocupante que eu não esteja preocupada. Ai, meu chefe hoje não incomodou. Eles estão preocupados que o chefe não foi lá incomodar hoje. É tipo assim, eu tô preocupada por eu... Mas eu acho que eu não deveria... Não, mas eu deveria me preocupar com isso, porque todo mundo na minha situação se preocupa, eu tô de boa. Aí, de repente, você que não tava nem aí, por você ter ficado preocupada por não estar preocupada, você começa a ficar preocupada. Eu sei, né? Eu acho muito engraçado, mas acontece eu cansei de ver situações onde a pessoa está preocupada porque ela não está preocupada. E o medo, ele vai desviar a sua atenção, o foco, em vez de o Pedrão ficar ali, cara, eu tô, nossa, que massa, eu tô andando pelas águas, de repente, o vento, eu não sou peixe, eu não deveria estar fazendo isso, eu não sou um fantasma, e começou a subir. Sempre, como eu falei, querido, medo vai sempre desviar a sua atenção, vai sempre fazer você perder o foco e o rumo, porque, tipo assim, se você perde o foco, você vai perder o rumo e daqui a pouco o que vai acontecer? Você vai ficar confuso. Ontem estava tudo claro. Hoje nada mais faz sentido. Por quê? Porque a sua atenção está desviada. Sexta coisa que eu quero que vocês entendam é que o medo fará com que você interprete a realidade de forma fantasiosa. E além do texto que a gente leu agora, de Mateus 14, que o pessoal confundiu Jesus com um fantasma, eu também tenho outro texto com vocês, que está lá em Levítico, versículo 26 ao 36. O medo fará com que você interprete a realidade de forma fantasiosa ou irreal. Levítico 26, 36 diz assim: quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Então, tipo assim, o medo fará com que você interprete a realidade de maneira irreal. Vou dar um exemplo. Relacionamento. Ou o fulano ou a fulana tem medo de ser traído. E aí a pessoa tá lá conversando com um colega, com um conhecido. Quem é esse aí? Quem é essa? E já começa. O cara costuma chegar às 6h15. Aí naquele dia chegou às 6h45. Quebrou o carro, pegou rancho, aconteceu. Você tava com quem? Já começa. Como passou essa fase? Que delícia! Como passou essa... Amém! Fui liberta do ciúme! É uma libertação! Você tava com quem? Fazendo o quê? Ah! Você costuma chegar às 6h15, agora são 6h45. Aí o cara com 6 sacolas do mercado na mão. E não, tipo, não se tocou. As sacolas do mercado. Tava no mercado, sei. Agora se chama mercado. Na minha época era outro nome. Trouxe pra me agradar. Você trouxe pra me agradar. E isso é uma forma de interpretar a realidade de maneira fantasiosa. Quanto mais medo você tem, mais dificuldade você vai ter para enxergar as coisas como elas realmente são. Porque esse é o problema do medo. O medo, ele pega a sua imaginação.
ele pega a sua fé e ele trabalha isso de uma forma tão completa dentro de você, que você vive num universo próprio, um fantástico mundo de Bob dentro de você. Em Levítico é dito que o pessoal o barulho do vento na folha ia fazer com que as pessoas achassem que um inimigo estava perseguindo elas e elas iam fugir sem que ninguém tivesse perseguindo elas. O medo vai fazer com que você interprete a realidade de maneira fantasiosa. É uma sombra, não, você acha que é um demônio, um bicho-papão. Não, amor, é uma sombra. É só isso, uma sombra. Quantas vezes, né, acontece de... Quando eu trabalhei no hospital, né, eu trabalhei 2 anos no hospital. Não fui enfermeira, tá? Trabalhava na parte administrativa. Mas eu comecei trabalhando na recepção do hospital antes de ser ligada para o escritório. E na recepção, eu vi diversas situações de enfermeiros se paralisarem. Eu lembro que teve um caso de um cara que tomou um choque. Então, o pessoal do SAMU veio... Quando chegou para o enfermeiro ficou paralisado. Você tinha que ministrar na vida do enfermeiro para ele conseguir executar. Porque na cabeça dele, não, eu já imaginei que eu ia também ser eletrocutado. Ou seja, a situação era X, mas o medo fez com que ele imaginasse a situação de forma Y. E aí ele não conseguiu ajudar a pessoa que estava ali morrendo ou, né, quase em morte na frente dele. Ele paralisou, aí teve que, né, jogar para lá, deixar... Joga pro canto, depois deixa o Chaves destravar aí e a gente vai cuidar das coisas aqui. O pessoal já chamava ele de Chaves, porque dependendo da situação, aquele rapaz travava. Por que travava? Porque na cabeça dele, ele criou um cenário muito fora do que estava diante dele. E quando você interpreta, querido, as coisas de maneira irreal, você tem dificuldade para enxergar o que é real. O que é real você não enxerga, porque o medo ele tem essa mania de fazer com que você crie um cenário dentro da sua cabeça que não há quem diga a verdade para você, que você, enquanto tratar o medo como o maior de todos os tesouros, você sempre vai ouvir a voz do medo e não a realidade que está diante de você. A 7ª coisa que o medo faz, que eu quero que vocês entendam também, é que o medo nubla ou entorpece os sentidos e rouba a sua capacidade ou a sua autoridade. E já começa, como eu falei, a segunda parte da tarde a gente vai falar sobre autoridade. Então o medo ele vai entorpecer os sentidos. Quais os sentidos? Todos os dois. Os físicos e os espirituais. E ele também vai roubar a sua capacidade e a sua autoridade. Vamos lá em Lucas 9. A gente primeiro vai ler o versículo 1 e 2 de Lucas 9. E depois vamos ler o versículo 37 ao 40. Tá? Lucas 9, 1 e 2. E depois Lucas 37 ao 40, o mesmo texto aqui, só muda os versículos. Lucas 9 diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, e também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, os discípulos, eles tinham sido autorizados, eles possuíam autoridade para expulsar demônio, pregar o evangelho do reino e curar enfermos. Tranquilo, certo? Faltou a autoridade? Não tinha. Vamos ter versículo 37 ao 40. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de ter o quebrantado. Roguei aos teus discípulos
que o expelissem, mas eles não puderam. Como assim? Não fazia nem uns versículos acima, esse povinho já tinha recebido autoridade para expulsar demônio, pregar o evangelho do reino e curar uma sorte de doença. Como é que eles não conseguiram expulsar o demônio do rapaz? Se você, eu não botei aqui no texto, né? Mas se você ler embaixo, você vai ver que o problema foi a incredulidade. De repente ficou com medo. Eles ficaram com medo. E o medo vai fazer isso, ele vai fazer você retroceder. Quantas coisas eu, às vezes, me deparo dentro do discipulado, aí o filho ou o discípulo chega para mim, cara, eu não entendo por que agora não estou conseguindo fazer isso, porque antes eu fazia isso bem de boa. Medo. Pai, isso era tão fácil para mim antes, e agora eu estou com medo de fazer isso. O medo, ele vai entorpecer os seus sentidos, ele vai roubar a sua capacidade, ele vai roubar a sua autoridade e ele com certeza vai fazer com que você retroceda. Você já tinha avançado em algumas áreas e por causa do medo você vai dar 3, 4, 5, até 20 passos atrás. E o ruim de você ter roubado a sua capacidade é... Você vai perceber que tem coisas que hoje você não consegue fazer, que alguns anos atrás você fazia bem de boa. E você vai perceber que o que mudou não foi as circunstâncias, foi você. Você começou a ficar inseguro, não confiar mais, ficar com medo de falhar. Medo. Não, escolham hoje, a gente já está terminando aqui, mas escolha hoje a entender de uma vez por todas que você tem que parar de tratar o medo como uma coisa importante. Ele não é. Pare, não vou fazer isso porque eu estou com medo. Não vou fazer aquilo porque eu estou com medo. De repente me bateu um nervoso, então não vou fazer mais. Querido, o medo, ele só atrapalha a sua vida. Não há nada de bom no medo. A última coisa que eu quero falar com você é que o medo fará com que você se apoie em muletas, e eu vou botar uma palavra bem grande, psicocomportamentais. O que é muleta psicocomportamentais? É o equivalente de você tomar uma cachaçinha para ter coragem de falar umas verdades para as pessoas. Sabe aquele negócio? Vou tomar uma pra ter coragem. Cansei de ver esse filme e o pessoal... tem que conversar com a mulher. Peraí, deixa eu tomar uma aqui pra ter coragem. O medo vai levar você a ter essas muletas, esses apoios. E pode ser uma cachaça, pode ser uma maconha, pode ser uma droga, pode ser a raiva. Pode ser qualquer coisa. Quantas vezes, né? Agora, o último texto que eu vou ler aqui é Gênesis 2, 12, Gênesis 12, 11, versículo 3. Gênesis 12, 11, versículo 3 diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Então, Abraão tinha o hábito que cada vez que ele ficava com medo, ele se apoiava na mentira. E ele acabou, né? E a mulher dele apoiava ele nisso 100%. Tanto que você vê que esse comportamento foi adquirido, que o filho dele, quando passou por uma situação semelhante, também mandou mentir. Fala, Rebeca diz assim, fala que tu é minha irmã também, porque, né, papai falou que o pessoal egípcio assim, esse negócio de ficar roubando a mulher dos caras. E aí ele geralmente mata o marido. O medo vai fazer você se apoiar em muleta. Vivo tratando a questão de raiva, porque geralmente a pessoa prefere estar com raiva do que estar com medo. Ou situação, você discutiu com a pessoa, e aí você tá toda engasgada. Aí a pessoa, para não sofrer a tua ira, te joga o café na cama naquele dia.
arruma as coisas tudo. Aí, como a pessoa tá ali toda delicada, toda gentil com você, e aí ela não estimulou a raiva em você, então você não consegue dizer para ela aquilo que está engasgado. Por quê? Porque você só consegue fazer o que tem que ser feito se apoiando na raiva. Aí, como a pessoa não te deixou com raiva, você não consegue fazer. Porque o medo vai te conduzir a usar muletas. E essas muletas podem ser físicas, um tipo de vício que você tenha, ou pode ser emocionais. Uma emoção, não, eu preciso estar sobre esse tipo de emoção para conseguir fazer determinada coisa. Eu preciso estar com aquele tipo de emoção, ou vai te levar a ter padrões de comportamento incorretos. Como é o caso do seu Abraão, que tinha um problema com mentira. Tenho medo de perder a vida, vou mentir. Vou mentir e mulher me apoie nessa, porque a gente tá junto nisso, né? Tu não quer, tipo assim, não tem problema de você se tornar concubina do cara. Não tem problema de a gente colocar uma terceira roda na nossa relação. Não tem problema nenhum. De a gente colocar um terceiro cara pra dormir com você. Eu só não quero perder a vida. Então você mente comigo. Você está entendendo a questão de corruptor de caráter, corruptor de propósito? Por isso que os covardes é o primeiro pacotinho ali de Apocalipse 21 e 8. Porque ele vai conduzir a todos os outros comportamentos. Não tem problema. Medo, ele jamais... Enquanto você tiver medo, você vai precisar de uma muleta. Você nunca vai andar firme. Você nunca vai andar corretamente. O medo ele vai fazer você se apoiar em coisas que você não precisa. Você não precisa estar ardendo de raiva para ter uma DR decente com a pessoa. Né? Quando, tipo assim, uma das coisas... A Mirra tinha esse hábito, né? A Mirra tinha um negócio. A Mirra era brilhante nisso. O Gabriel nem tanto, que o Gabriel já era estouradão também, mas a Mirra não. A Mirra falou assim, como é que eu posso amansar essa fera? Acho que ela me tratava como um potro. Pensava assim, eu vou... A Mirra, quando eu brigava com ela quando eu era pequena, tinha esse negócio assim, ó. Tudo bem, mamãe. Linda, linda. Eu falei assim, ó, nem vem. Nem vem com essa. Eu falei assim, ó, me dá um beijinho aqui, porque é tão fofa, mas eu vou brigar com você ainda. Mas, tipo assim, não é que não tentava. De gentileza. Eu falei assim, mas eu não tô com raiva, não adianta me acalmar. Eu só não gostei do que você fez, eu não tô com raiva. Não adianta me acalmar, mas ficava bonitinha e linda, e cheirava, e não sei o quê. Por quê? Porque eu achava, eu vou acalmar, ela não vai brigar comigo. Brigava igual, porque eu não tava com raiva. Eu sempre tive esse critério de evitar, né? Ou depois, enquanto eu não conseguia dominar o estado de raiva, eu procurava me acalmar antes de corrigir os filhos. Agora que eu domino, com raiva, sem raiva, eu ainda não vou perder a cabeça, vai assim mesmo. Então, não tô com raiva, não tô dando importância para ela. Então, essa é a última coisa. Só que a última coisa que eu quero falar com vocês hoje é que a religião ensinou para vocês que existe um aspecto positivo no medo, que medo ele é uma coisa saudável. Não. Ser sensato é uma coisa saudável. Ser inteligente é uma coisa saudável. Pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão, ser sábio, é uma coisa saudável. Ter medo, não. Uma coisa que você vai aprender é que quanto mais você teme alguma coisa, é mais fácil isso acontecer. O medo ele não protege você de coisas ruins. Na realidade, ele facilita que essas coisas aconteçam, porque o medo ele rouba a sua fé e usa ela contra você. Jó, ele disse lá em Jó, capítulo 5, ele fala assim, ó, tudo o que eu mais temia me aconteceu. Querido, o medo ele não te poupa de coisas ruins. Na realidade, à medida que você vai gerando esse cenário errado na sua cabeça, é fácil que ele aconteça. Por quê? Porque você está concordando com Satanás de que ele pode roubar aquilo ali da sua vida. Você está concordando com Satanás de que ele pode roubar isso da sua vida. Então, não acredite
no canto da sereia do medo, quando ele falar que se você permanecer com medo disso, isso vai proteger você de viver essa realidade. É o contrário. Por isso que é o canto da sereia. A sereia é aquele ser que ela cantava uma música muito linda para pegar os marinheiros e afogá-los e matá-los. Então, a música é bonita. O conto que o medo canta e sopra no seu ouvido, né? Que o Satanás, por meio do medo, influencia você. Não, fique com medo, porque assim você vai evitar de que isso te aconteça. É mentira. Aquilo que você teme sempre irá ocorrer. Porque você vai colocar convicção nisso. Você vai colocar fé nisso. E a fé tem o poder de gerar coisas. Não caia nessa história. Mas a religião, para tentar, porque a religião é uma estratégia de Satanás, para tentar levar você, e eu já ensino isso há bastante tempo, tá lá nos vídeos. Se alguém tiver dúvida, tá nos vídeos. Depois de ver os vídeos, me pergunta se tiver dúvida ainda. Ela diz que medo é uma coisa boa porque existe o temor ao Senhor. Temor ao Senhor no Antigo Testamento, temor de Deus no Novo Testamento. Mesma expressão. Só que hoje eu quero ensinar para vocês que temor ao Senhor não significa ter medo de Deus. Há respeito no temor? Há. Mas não significa... respeito não tem a ver com você ter medo. Certo? Eu quero que vocês abram comigo o último texto de agora de manhã, Provérbios 8, versículo 13. E eu vou explicar para vocês o que de fato significa o temor de Deus, ou o temor ao Senhor, ou o temor do Senhor. Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 8, 13 diz assim: o temor do Senhor é... O que o temor do Senhor é? Ter medo de Deus? Não, não é o que está escrito. É odiar o mal, a soberba ou o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, quando nós falamos que tememos a Deus, significa que nós odiamos 5 coisas. Ou como o pastor Cote fala, temer a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que ele odeia. E o que Deus odeia? A arrogância, a soberba, o mau caminho ou o mau comportamento e a boca perversa. Tem a ver com ter medo? Não, tem a ver com odiar. Quando você odeia o que Deus odeia, você está respeitando a Deus e temendo ao Senhor. E Deus odeia o mal. Deus odeia a soberba ou orgulho. Deus odeia a arrogância. Deus odeia o mau caminho ou o mau comportamento. E Deus odeia a boca perversa. O que é uma boca perversa? Boca perversa não é só você falar palavrão, ou também não é apenas você falar aquelas linguagens de duplo sentido, que significa uma coisa, mas também tem uma conotação sexual. Não é apenas isso uma boca perversa. Uma boca perversa é uma boca que promove a iniquidade, que faz com que as pessoas tratem a perversidade como algo bom. E tem pessoas que elas não xingam, não tem um linguajar de cunho sexual, de duplo sentido, mas elas promovem a iniquidade. Um exemplo, teve um pastor, uma falsa autoridade, mas ele é reconhecido como pastor, que ensinou, né, alguns anos atrás, eu dei para o pessoal que eu estava treinando, que eu até parei o treinamento, que eu vi que era muita coisa para treinar, eu dei uma parada, ensinando dentro da área de mestre para identificar quais eram os erros daquele pastor ali naquele... O cara fez uma entrevista e ele não xinga, ele não fala palavrinha com duplo sentido. E esse cara, ele pegou... O que você quer? Só tá. E ele pegou e disse que a melhor maneira de um homem... Ele estava explicando sobre hombridade. E ele explicou que a melhor maneira de um homem conseguir se tornar um homem mesmo é ele cortando completamente a relação dele com os pais, principalmente com a mãe.
Porque enquanto o homem se visse como filho, ele jamais se tornaria um homem. Aí eu fiquei pensando, isso é uma promoção da perversidade, porque a iniquidade, queridos, e a gente vai falar isso outro dia, ela se apoia em 4 pilares, e um deles é o espírito da independência, e o espírito da independência faz com que você nunca reconheça o valor da sua origem, dos seus pais. Esse cara é uma boca perversa. E ele, não, enquanto você se vê como filho, você nunca vai se ver como homem. Então você tem que cortar os seus laços com o seu pai e com a sua mãe, principalmente com a sua mãe, para que você se torne o homem, o macho, o líder que você tem que ter. E aí eu falei, para, Joshua, tu não é homem então. Porque ficava o tempo todo, Jesus, ele dizia que ele era filho de Deus, que ele fazia aquilo que o pai dele tinha ensinado ele a fazer, que ele ensinava para as pessoas aquilo que ele tinha aprendido com o pai dele o tempo todo. E sabe como é que o cara pegou essa doutrina brilhante? Ele isolou um conceito que é o quê? Que Jesus chamava Maria de mulher, mas tipo assim, ele podia ter chamado ela de mulher apenas naquela ocasião, não significa que o tempo todo ele chamava ela de mulher. E segundo, Jesus, ele sabia quem era a mãe dele. E aí não, porque Jesus chamou Maria de mulher, então só quando você... Sabe, esse é o problema quando você lê a Bíblia fora do contexto. Cresce heresia ali. Então, como Jesus chamava a mãe dele de mulher... Então, se você tem que tratar a sua mãe como uma mulher e não como sua mãe para que você se torne, de fato, um homem. Absurdo. Isso é uma boca perversa. Porque é isso que é escrito nas Escrituras. Não fala que o filho tem que honrar o pai e a mãe, que o filho lá em Provérbios tem que seguir o mandamento do pai e a lei da sua mãe para que ele possa ser próspero em todo o caminho. Se você cortar a ligação com seus pais, como você vai viver longamente? Seus pais dentro da justiça, certo? A gente já falou sobre a autoridade correta, legítima, mas incorreta. Como você vai conseguir caminhar se você é 50% que a sua mãe é e 50% de você é o que seu pai é? Se você cortar os laços com a sua origem, você não vai ter identidade, propósito e nem legado. Você vai adotar uma personalidade que não tem nada a ver com você. Mas quem promove isso? A iniquidade, que a iniquidade ela é apoiada também pelo pilar da independência. E para você ser independente, você tem que negar que você veio de algum lugar, que você é uma criatura, você sempre tem que se tratar como seu próprio criador. E esse cara, esse pastor, é uma boca perversa. E nós odiamos isso. Então, boca perversa não é só falar, xingar, não é só desrespeitar a pessoa, não é só falar coisas de cunho sexual. Isso é uma boca perversa, promove padrões que a iniquidade exalta como uma coisa positiva e nós sabemos que é uma coisa errada. Nós sabemos que não é. Temor a Deus é você aprender a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não tem absolutamente nada a ver de você ficar em pânico com a pessoa e a presença de Deus. O povo de Israel, por ficarem em pânico quando tiveram um vislumbre da glória de Deus, anularam a sua aliança, porque chegaram e disseram, não, Moisés, a gente não quer ter essa relação direta com Deus, não. Acho que isso está lá em Deuteronômio 5. Vamos fazer o seguinte, você continua falando com Deus de maneira direta e a gente promete que a gente vai se relacionar com você, não com Deus. E aí, Deus fala com você e você fala conosco que a gente promete que vai te obedecer em tudo. E você pode ver claramente ali que o que levou eles a não terem uma relação íntima com Deus, assim como Moisés tinha, foi o medo. Foi o medo. Eles tiveram medo de Deus? Tiveram. Mas eles respeitavam a Deus? Não, porque o povinho desobediente. Ter medo e temer a Deus não é a mesma coisa. Você pode ficar
apavorado com medo de ir para o inferno, mas isso não vai te levar a obedecer a Deus. O povo de Israel tinha medo de ser punido, mas não respeitava Deus como o temor de Deus respeita. Porque quando você odeia aquilo que a pessoa odeia, você respeita a opinião dela sobre aquilo. E temor, queridos, não vai na religião. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Medo de Deus não vai te impedir de desobedecer a Deus. Medo de Deus não vai fazer com que você trate Deus de forma correta. Antes, vai fazer com que a sua relação com Ele sempre seja superficial. Sempre você vai precisar de um intermediário. Sempre vai chegar aquele conceito de, ô fulano, fala lá comigo, lá com, né, você que tem mais intimidade. E tipo, por que você não tem a mesma intimidade? Medo. Só isso. Medo. Então, eu queria encerrar essa parte, esse momento, né? Para que vocês, como eu falei, esse assunto é um complemento de tudo que eu já tenho ministrado nos últimos 3 anos e pouquinho sobre medo. Para que hoje eu queria realmente que vocês tivessem essa conscientização e colocassem assim, ó, não, chega. Eu não posso mais aceitar esse tesouro, porque verdadeiramente, de todos os maus tesouros que pode ainda habitar no seu coração, e habita, e não se preocupa, à medida que você for identificando, vai removendo. Querido, você vai se tornar um dia perfeito, eu tenho absolutamente certeza disso. Eu confio plenamente que vocês vão atingir a perfeição de vocês, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se eu tivesse alguma dúvida, eu não estaria ministrando na vida de vocês. Então, tipo assim, a cada vez que você identificar esse medo, você olha assim, cara, você só me atrapalha. Você é uma desgraça. Não há nada de bom eu ficar aprisionada, paralisada, perdendo oportunidades, corrompendo o meu propósito, corrompendo o meu caráter, cedendo terreno, me tornando, sabe, caindo as casinhas, voltando, andando para trás. Desistam, é um tesouro, mas é mal. Eu sei que tem esse canto da sereia dizendo, não tenha medo, que o medo vai te proteger. O medo vai te levar, vai evitar você de ser enganado. O medo, mentira, não vai te proteger. Não vai evitar você de ser enganado. Não vai evitar que aquelas coisas aconteçam. Não vai evitar nada. O medo, na realidade, vai facilitar para que tudo isso aconteça. Tudo que você mais teme, você vai acabar em algum nível sofrendo isso por causa do seu medo. Porque o medo sempre é uma porta que Satanás encontra para usar a sua fé contra você. Por quê? Porque você sempre vai viver de acordo com a sua fé. Se a sua fé está apoiada na vida, na vitória, na paz, você vai viver dentro dessa realidade. Se a sua fé está com medo da morte, do fracasso, da ruína, você vai viver dentro dessa realidade. Medo, 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 medo. Então, proteja seus pensamentos. Sabe, se você sabe que tem uma pessoa que ela é apavorada o tempo todo, sabe? Quando estiver perto dela, se blinda. Não toma o que ela está falando como se fosse a verdade absoluta. Cuida do que você escuta. Cuida com quem você conversa. Cuida daquilo que você lê. Se você é como eu, que geralmente tem que cuidar com o que eu leio. Porque como eu gosto de ler o tempo todo, né? Não é muito uma questão de música, uma questão... Eu sempre cuido porque eu sempre li muito mesmo. Sempre leio bastante até. Então, tipo assim... Tudo isso pode servir de instrumentalização para que você fique mais aberta a sentir ansiedade, preocupação. A preocupação não é responsabilidade. Ficar preocupado com algo não te torna responsável por aquilo. Responsabilidade é quando você procura a solução para aquela situação. O fato de você querer resolver, isso já te torna responsável. Você não precisa ficar apavorado. O fato de você querer resolver, dar fim nisso, chegar a uma conclusão, fechar o ciclo disso, isso já é todo o senso de responsabilidade que você tem que ter. Ficar preocupado
Quantas vezes você passou a semana toda preocupado, você não orou, você não buscou, você não procurou uma solução, você só se desesperou? Fez alguma diferença? Você perdeu a semana toda. E o assunto ainda não foi resolvido. Mas a tribulação veio. O impacto veio. Certinho, querido? Nós terminamos. Beleza? Agora você pode ir, seu gato.